Muito bem, bem-vindo a mais uma aula do nosso canal. Hoje nós vamos aprender algumas coisinhas bem interessantes. Primeiro, aprender a escrever um número na forma decimal para a sua forma fracionária. Isso mesmo, você vai pegar um número que está na forma decimal e vai conseguir escrever ele na sua forma fracionária. Viu que legal? Vamos tentar então? Por exemplo, o número 0,2. Você consegue escrever esse número 0,2 em forma de fração. Só que você vai ter que ficar atento a algumas coisinhas que eu vou explicar primeiro, para que você possa, em outros valores, conseguir fazer o mesmo processo. Então, vamos iniciar nossa aula. Muito bem, vamos pegar o número 0,2, ok? E perceba o seguinte, vamos primeiro criar umas regrinhas. Que regra, professor? Simples. Aqui nós temos a nossa vírgula. Então, ela vai caminhar para este lado, ou ela também pode caminhar para este outro lado. Exatamente. Vamos determinar aqui uma coisa. Ela pode caminhar para o seu lado direito. Vamos colocar aqui o azul, vai ser o sentido direito. Ou ela pode caminhar para o seu sentido esquerdo. Então, a cor vermelha vai ser o seu sentido esquerdo. Combinado? Quando a vírgulazinha caminhar para o lado direito, o sentido aqui direito é a cor azul. Quando a sua vírgulazinha caminhar para o lado esquerdo, ela é o sentido vermelho. Pronto, agora nós podemos falar sobre o 0,2. Como eu vou transformar o número 0,2 em uma fração? Uma coisa simples, um processo tranquilo de se fazer. Perceba o que eu vou lhe perguntar. Quantas casas decimais existem para o seu lado direito? Sentido direito. Você vai contar dessa seguinte forma. A partir da vírgula você faz uma contagem. Uma. Então você percebe que só tem um número do lado direito da vírgula. Se só tem um algarismo do lado direito da vírgula, quer dizer que só tem uma casa decimal após a vírgula. Entendido? Como só tem uma casa decimal após a vírgula no sentido direito, você vai pegar esse número sem vírgula, ou seja, o número 0,2, que você costumeiramente não lê 0,2, ou seja, não tem necessidade de colocar o 0 e o 2, você coloca simplesmente o número 2. Coloque a barra de fração, já que você quer escrever ele em forma de fração, e perceba como ele tem um número para o lado direito após a vírgula, e o nosso sistema é decimal, então aqui vai ficar um 1 e um 0, ou seja, vai ficar 2 sobre 10. E pronto, você acabou de transformar o número 0,2, que está na sua forma decimal, para o mesmo número equivalente na sua forma fracionada. Viu que interessante? Tanto é que se você quiser tirar essa dúvida, basta pegar a sua calculadora do seu celular, ou a calculadora normal mesmo, do seu computador ou tablet, e pegar o número 2 e dividir ele por 10. Adivinha quanto ele vai dar? Ele vai dar 0,2. Certo? Então pronto, você acabou de transformá-lo. O nosso caso por enquanto é simplesmente transformar esse número 0,2 em um número em forma de fração que seja equivalente ao seu valor. Então eu consegui, transformei 0,2 em forma de fração, que ficou 2 décimos. Vamos para o nosso segundo exemplo. Esse nosso segundo exemplo, ele é simples. Vamos de novo colocar aqui, né? Vírgulazinha, sentido. Agora eu vou colocar só um Dzinho de direito, certo? E a vírgulazinha para esse sentido, eu vou colocar só um Ezinho de esquerdo. Então você tem o sentido direito e tem o sentido esquerdo. Quantas casas decimais existem após a vírgula no sentido direito? Ora, após a vírgula em seu sentido direito, eu contei exatamente uma casa, porque só tem um algarismo no lado direito da vírgula. Então eu faço o mesmo processo. Eu coloco o 1 e o 2 sem vírgula, então ficou o número 12, e coloco o número 10 embaixo. Professor, sempre vai ser o 10? Não. Aqui novamente foi o 10 porque só tem uma casa decimal. O nosso próximo exemplo
eu vou te mostrar com 2 casas decimais e outro exemplo com 3 casas decimais para você conseguir ver a diferença, ok? Então, o número 1,2 na forma fracionária é 12 décimos. Tranquilo? Esse nosso terceiro exemplo, ele já está trazendo aqui um número maior, mas você conta a partir da vírgula, existe o sentido direito e também, olhando para a vírgula, existe o sentido esquerdo, certo? Muito bem. Quando você vai transformar isso em fração, você pega o número inteiro, sem mexer nele, ó, só tira a vírgula. Ficou então o número 102 sobre quem, professor? Ora, agora você vai contar aqui, ó. 1, 2, viu? 2 numerozinhos, 2 casas decimais do lado direito da vírgula. Você não vai colocar um 10, você só coloca um 10 quando é uma casinha decimal. Como agora são 2 casinhas decimais, você vai colocar o valor 100. Então essa fração é 102 centésimos, que é o modo correto de se falar também essa fração. Gente, eu não estou simplificando as frações, porque nós estamos trabalhando a transformação delas em números de base 10, que acabam se tornando denominador 10, 100, 1000, 10.000. Em outro vídeo nós vamos trabalhar melhor essa simplificação, tá bom? Mais um exemplo, veja que eu coloquei um número extenso, mas a regra é a mesma, nunca vai mudar. Esse sentido é o sentido direito e esse sentido é o sentido esquerdo. Após a vírgula, você vai simplesmente contar. Professor, mas o que é que eu faço com esse número de cima? Você não faz nada, você só retira a vírgula dele. Ele fica 2.431 sobre quantas casas decimais? É só contar os números, ó. Tem 1, 2, 3. Então é 1, 2, 3. Então eu coloco 1 0, 2 zeros, 3 zeros. Esse número é o número 2.431 milésimos, que é a forma correta de se ler este valor fracionado. Veja que ele passou de novo de posição decimal para posição fracional. Então foi tranquilo? Espero que você tenha entendido. Eu tenho mais uma dica nesse vídeo. Você que ficou até o final, parabéns, vai ganhar essa dica. Qual é a dica, professor? Vou te dizer agora. E eu quero utilizar um número bem mais extenso, mas não se assuste com ele. Eu vou utilizar esse número aqui, ó. Eu vou pegar o número 148,340. Perceba o seguinte. Esse número vai ter o sentido direito e ele vai ter o sentido esquerdo. Às vezes você se pergunta, para que essas vírgulas, né? Foi uma necessidade matemática, elas tinham que aparecer. Agora o que eu quero que você entenda é que a vírgula está separando tipo de classes diferenciadas. Como assim, professor? Classes? Você vai lembrar já já. Você tinha classes simples, que era unidade, dezena e centena. Lembra dela? Letrinhas maiúsculas. Unidade, 8. Dezenas, valor relativo, 40. E centena, valor relativo, nesse caso, 100. E no outro lado, no sentido direito, após a vírgula, você tinha também, e ainda tem, os décimos, os centésimos e os milésimos. Acho que agora você acabou de lembrar. Por isso que eu estava dizendo os nomes corretos. Décimos, quando só tem uma casa após a vírgula. Centésimos, quando tem 2 casas após a vírgula. E milésimos, quando tem 3 casas após a vírgula, no sentido direito. Por isso que tem essa questão das vírgulas, porque existe uma classificação de ordem, tanto para o sentido esquerdo do número, como para o seu sentido direito. E os mais usados são esses, décimos, centésimos e milésimos. Então esse número poderia ser lido dessa forma, 148 e 341 milésimos, ou 148,341. Então espero que tenha gostado da dica, relembrar desse assunto e até o nosso próximo vídeo. Essa aula de hoje foi bem mais simples, rápida, mas eu garanto que te trouxe muita informação necessária para essa matemática básica.